preconceituoso, desconfiado? Pense bem, ele é alguém que tem uma história, que pode ser de uma pessoa boa, que se perdeu da família e só precisa que um cidadão pare, olhe para ele e estenda a mão para ajudar. Um gesto assim permitiu que um jovem, maltratado pelo pai, reencontrasse a mãe de quem foi separado ainda menininho. Ele saiu lá do Nordeste sem dinheiro para vir atrás dela na Grande BH e ficou errando, perdido, passou a morar nas ruas, até ser ajudado por uma alma caridosa a realizar o sonho. A emoção do primeiro abraço de mãe e filho foi filmada pelos guardas municipais. Não vai chorar, não. Felipe Ferreira da Silva tinha 2 anos quando foi levado pelo pai para Recife, capital de Pernambuco. Nesse tempo, ele não teve mais nenhum contato com a mãe biológica. Felipe contou que passou momentos difíceis morando com o pai em Pernambuco. Cansado, ele decidiu procurar pela mãe quase 17 anos depois de ser levado de Minas Gerais. A única pista que ele tinha do paradeiro dela era a certidão de nascimento que ela havia registrado aqui em Contagem. E quando chegou aqui na cidade, foi neste pequeno espaço que ele passou a noite até conseguir ajuda. Eu dormi aqui, eu estava com a cobertinha, um saco de lixo, forrei aqui e dormi aqui. Frio, fome, medo, tudinho. O espaço em que o jovem dormiu pertence a uma escola particular onde Oldemar trabalha como segurança. E foi ele, com a ajuda da Guarda Municipal e do Centro de Apoio à População de Rua de Contagem, que Felipe conseguiu encontrar Dona Erni. Vai chorar, não. Felipe levou flores e foi recebido pela família com aplausos. A senhora sabia que no momento certo ele ia aparecer. E meu marido teve um sonho e falou assim: você vai ter uma notícia muito boa. Já era meu filho. Eu não tive uma vida boa, sofri muito. Tanto é a minha mão aqui a prova que lá eu trabalhei no mercadinho de menor, que meu pai mandava eu trabalhar, se eu não trabalhasse ele judiava de mim. Toda vez que se lembra do sofrimento que passou vivendo com o pai, Felipe chora e é amparado com o carinho da mãe. E também do novo amigo que, segundo ele, foi enviado por Deus. A gente que trabalha na área de segurança desconfia de tudo e de todos. Quando me pediram para ajudar a tirar o Felipe do lugar, eu fui ajudar. Só que quando eu comecei a indagar, a conversar com ele só falava assim: eu estou tentando achar minha mãe, me perdi da minha mãe, eu quero só encontrar minha mãe, não preciso de mais nada, só encontrar minha mãe. Aí que eu fui fazer perguntas, analisar ele. E aí eu vi que ele estava falando a verdade. O jovem contou que vendeu uma moto que tinha para comprar as passagens e vir para Minas Gerais. Com o dinheiro que restou, comprou também esta Bíblia. Não ter o que comer, não ter o que beber. Quando eu conversei com ele, perguntei quanto tempo que ele não tomava um banho. Ele falou que há dias não sabia o que era um banho. E o banho que ele tomou foi no chafariz da praça. E estava fazendo muito frio, um banho gelado. Quando eu perguntei para ele o que tinha dentro do saco, ele falou: não, é só minhas coisas. Aí eu perguntei se ele fazia uso de drogas e tal, e na hora que eu pedi para ver as mãos dele, ele falou: moço, você está achando que você é polícia, mas eu não sou bandido não. Eu estou vendo que você é polícia, mas você não é bandido não. E eu não sou usuário de droga não, você pode ver minhas mãos. O único vício que eu tenho é esse aqui, ó. E tirou uma Bíblia de dentro do saco. Depois que eu abri a Bíblia e eu comecei a ler, eu vi algumas passagens. E uma dessas passagens falava assim: nem só de pão viveria o homem. Aí na hora minha ficha foi caindo assim: não, eu tenho que ajudar esse menino. Ele acolheu meu filho sem saber o que ele era, o que ele deixou de ser, o que ele fazia. Ele acolheu meu filho. E depois de 16 anos de separação, o reencontro de mãe e filho emocionou a todos. A guarda comoveu e correu atrás, sim, desse
esse endereço, né, dessa família, onde realmente nós localizamos. Fizemos o primeiro contato com os pais, né, com a mãe do Felipe, e aí teve esse final feliz. Agora é vida nova. Felipe está com a família, ao lado da mãe, ganhou um novo pai, 2 irmãs e um sobrinho. Eu peço a Deus, obrigado, a ter meu filho perto de mim. Não perdi essa esperança, nunca eu perdi. Eu vou tomar que bom. Passando pra cá, não, eu conheço, mas... Que bom, né, que o Felipe sobreviveu aos maus tratos do pai e pôde reencontrar uma mãe amorosa. A mesma sorte não teve um outro menininho que foi notícia aqui nessa semana. O pai e outros parentes de Kevin, aquele garotinho de 2 anos, morto pela própria mãe, que teve o corpo escondido dentro de um sofá em Birité, eles estão revoltados com a mulher, cobram justiça dura para ela. Marília confessou o crime, segundo o delegado, sem demonstrar remorso pelo que fez ao filho. Ela vai responder por homicídio e ocultação de cadáver. Sei que sim, é difícil acreditar, mas foi um acidente sim, eu não tive intenção alguma de tirar a vida dele. Sem derramar uma lágrima, Marília Cristiane Gomes, de 19 anos, não conseguiu explicar por que matou o próprio filho, de 2 anos. E foi justamente esta frieza da mãe que despertou a atenção dos policiais. Segundo o delegado, nem mesmo depois de revelar os detalhes do crime, Marília conseguiu esboçar qualquer emoção. Ela confessou à polícia que se irritou depois que o filho tentou mexer no celular dela. Ela foi tomar o celular da mão da criança, a criança tentou revidar com um tapa no rosto dela, ela segurou a criança pelos 2 braços e jogou a criança contra a cama. Nesse ato, a criança veio a bater a cabeça na parede e ocasionou um traumatismo craniano que provavelmente levou à morte da criança. Por que você não acudiu o menino? Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu tive vontade de ligar para a polícia, por SAMU. E por que você não fez isso? Fiquei sem coragem, com medo de alguém fazer alguma coisa comigo. O corpo de Kevin foi escondido dentro do sofá da casa da tia, que é vizinha do casal. Durante 4 dias, Marília manteve a versão de que o filho tinha desaparecido. Ela chegou a procurar uma delegacia para pedir ajuda e deu entrevistas demonstrando preocupação. Eu acho que ninguém está sofrendo mais do que a gente que é pai e mãe, porque eu achava que... A mãe chegou a gravar este vídeo um dia antes do crime. Fala, mamãe te ama. A mamãe te ama. A polícia pediu a prisão preventiva dela e descartou o envolvimento do pai. Por que você acha que ela fez isso? Não sei, viu? Agora eu nem tenho lágrima para chorar, não tenho de ódio com tudo dela. Agora eu quero justiça, né, cara? Agora eu quero que ela pudesse na cadeia. Eu quero justiça, sabe o que ela fez? Meu menino era um anjo, cara. Meu menino não fazia mal para ninguém. O delegado vai investigar agora a denúncia feita por parentes de que ela tentou afogar o menino quando ele tinha apenas 4 meses. No velório, os parentes estavam indignados e acreditavam que o crime possa ter sido premeditado. Um pouco ela falava que o menininho atrapalhava ela um pouco também, que ela queria trabalhar e tudo. Ela, quando ela foi na roça, ela falou com a avó dele, em dezembro, que era a última vez, era a última vez que ele ia lá. Aí, para aproveitar bastante os avós, que era a última vez que ele ia lá. E que ela paga por tudo que ela fez, muito mais do que o que ela fez. Ela matar a criança, desovar o cadáver, jogar o cadáver fora, não pode fazer isso que ela fez, não. Ela tem que pagar por tudo que ela fez. O que ela fez não é perdoável, não. Vamos falar um pouco desse frio? A temperatura já caiu mais um bocado hoje, como o Serviço de Meteorologia anunciou ontem. No começo da manhã, às 7 horas, a estação da Zona Sul de BH, no Mangabeira, se registrou 9,8 graus. E sensação térmica de 6 por causa do vento. E este frio vai continuar pelos próximos dias. Que dureza deixar a cama quentinha para encarar o frio tão cedo. Tem que dar vontade de não levantar, mas aí não tem jeito, né? Aí tem que levantar realmente, né? E seguir em frente. Aqui a moda fitness ganhou um reforço. Uma
2, 3 blusas, luvas e muitas estratégias para driblar o clima. Estou com segunda camada de tudo, calça, blusa. Tá demais de conta o frio, tá muito grande. Tá muito abaixo da temperatura normal, então tá difícil de suportar. Mineiro tá acostumado com esse frio aí ou não? Tá não, tá doido. E com a temperatura mais baixa, não pode perder o ritmo de jeito nenhum, senão o desânimo vem na hora. Então nada de parar, nem para dar a entrevista. O frio tá bom, é bom para comer, bom para dormir e bom para se vestir. Mas e aí, tem que aumentar o ritmo para suportar esse frio? Não, é só manter o ritmo. Estas aí foram espertas, deram um jeito de praticar a atividade física assim, coladinhas. Tem feito muito frio. E juntinhas assim. E nós ficamos mais aquecidas. Esse aí tá bem aquecido, mas a mãe garante que até ele reclamou do frio. Esses últimos dias fez frio demais. Tá protegendo direitinho, agasalhando o neném? Com certeza. E o que dizer desta imagem em um dos pontos mais altos de Belo Horizonte? Aos pés da Serra do Curral, a sensação que a gente tem é que a cidade está um gelo. E eu vou te dizer uma coisa, certamente, depois da nossa equipe, o próximo a aparecer aqui na Praça do Papa vai ser o sol, porque antes da chegada dele, quase ninguém quis vir curtir o cartão postal. E se prepare, porque amanhã você vai precisar ainda mais de agasalho. A mínima nesta quarta foi de 11 graus em BH. Na quinta, a previsão é de 10, com a sensação de 6 graus. A explicação está no mapa. A imagem mais escura é da massa de ar que vem lá do extremo sul da América do Sul e é a responsável pela temperatura mais baixa. O que ocorreu é que essa massa de ar de origem polar, ela veio mais intensa do que tem ocorrido nos últimos anos. Belo Horizonte tem uma particularidade em termos da localização dos bairros e a sensação térmica em locais mais altos é de 3, 4 graus abaixo do observado, devido à ação dos ventos. E vamos ter chuva também? Nos próximos 10 dias, a tendência é de tempo estável, com predomínio de sol, poucas nuvens apenas no setor leste. Não há nenhum registro ou nenhuma tendência de chuva significativa para o estado. Só bastante frio. Só temperaturas baixas com uma tendência de ligeira elevação a partir do final de semana. A massa de ar frio e seca se intensifica e a nebulosidade diminui em todo o estado. No leste, o dia ainda é de céu parcialmente nublado, mas nas outras áreas o sol aparece entre poucas nuvens. As temperaturas continuam baixas, a mínima registrada hoje em Minas foi de 2,5 graus no sul. A máxima em Belo Horizonte deve ser de 22 graus, 18 em Viçosa. Em Ouro Preto, a temperatura chega aos 17 graus. Aos 20 em Araxá. E em Varginha, os termômetros atingem 19 graus. Você vê aí a imagem ao vivo de Belo Horizonte. Neste momento, a temperatura é de 19 graus. A umidade relativa do ar está em 60%. A OAB contestou a declaração de um advogado de um policial militar, assassino confesso do amante da mulher, que afirmou que o cliente dele tinha o direito de matar. O caso de muita repercussão foi em Juiz de Fora. A entrevista do advogado Marcelo Marques de Ubá chamou a atenção. Qualquer um tem o direito, tá? Num crime passional, a própria Código Penal, no artigo 23, 24 e 25, infelizmente eu vou falar isso aqui, em estado de necessidade, em estado de legítima defesa e no cumprimento do estrito dever, tem direito de matar. Mas não era o caso dele, né? Crime passional. Está previsto, está previsto. A declaração foi feita durante o depoimento do policial militar que confessou ter matado por ciúme um vendedor na última sexta-feira. A investigação apontou que a mulher do PM teve um caso com a vítima. Sábado você conversa com a gente? Convidamos o conselheiro da OAB de Juiz de Fora para ver a matéria e avaliar a conduta do advogado. As perguntas vocês vão fazer direto ao constitucionalista. O professor de práticas forenses prestou atenção em todos os detalhes e analisou a entrevista. O advogado tem direito a argumentar, tem um direito constitucional também de fazer qualquer alegação em defesa do seu cliente. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tem direito a tirar a vida de outrem. Então não existe no Código Penal nenhum artigo que garanta o direito de matar? Não existe nenhum artigo, nenhum dispositivo, nem no Código Penal, nem qualquer outra lei extravagante, porque seria inconstitucional. E quem vai julgar
no devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, é o magistrado, depois de ser analisados todos os elementos do feito. Agora vamos falar de dinheiro, a inflação que mexe no nosso bolso e na comida, no nosso estômago. O valor do pãozinho de sal deve subir entre 7% e 10% nas próximas semanas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria. Os motivos são o aumento do preço da farinha de trigo, da energia e também a falta de mão de obra. Aquele pão quentinho combina com o quê, hein? Uma manteiguinha, um cafezinho. Sem querer estragar o café da manhã de ninguém, aí vai uma notícia não muito boa. O pão francês está mais caro. Uma pesquisa do Procon Assembleia apontou um aumento de 0,54% entre os meses de junho e julho. Parece pouco, mas na hora de levar pão para todo mundo, o reajuste pesa. O preço do pão tá caro, né? Eu acho caro. Vai aumentando os pãozinhos, né? Aí tá aumentando o preço. Nesta padaria, o quilo do pão francês custava R$ 10,80 no mês passado. Agora saltou para R$ 11,90. O dono disse que foi difícil segurar por 8 meses o preço antigo. O preço desse pão não dá para segurar porque não é o trigo só o componente da despesa do pão, né? É a luz, o papel, o funcionário, enfim, todo o material, o açúcar. Quem quer fazer um pão direito tem que ter tudo isso, né? Então, e aí você já vê, é meio difícil, né, controlar isso. Mas por que esta delícia está mais cara? Houve um aumento significativo do trigo. Então, o principal insumo para a produção do pão é o trigo. O trigo aumentando, naturalmente, é um repasse nessa cadeia produtiva para o preço do pão. Obviamente que impacta, né, o dia a dia dos consumidores. Hoje o Brasil importa trigo e esse trigo chega mais caro devido à situação dentro da Argentina e que acaba impactando diretamente as padarias e o consumidor final. É um efeito cascata, né? Além de se preocupar com o reajuste, os clientes têm que ficar de olho em uma outra situação. Afinal, o estudo apontou ainda que o preço do quilo do pãozinho nas padarias de Belo Horizonte vai de R$ 7,45 até R$ 12,95, uma variação que chega a quase 74%. Eu vou à procura, o mais barato. Dou uma pesquisada. Olha o que está mais em conta, o lugar que estiver mais em conta. E para piorar, a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria informou que o preço do pão de sal ainda vai sofrer um novo aumento. Deve subir entre 7% e 10% já nas próximas semanas. Nossa, já acho caro. Aumentar, pior, né? O primeiro turno das eleições está marcado para o próximo dia 5 de outubro. O segundo turno, caso ocorra, será em 26 de outubro. O horário de votação é das 8 às 17 horas. Os cargos em disputa são deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador, governador e presidente. Eles aparecerão na urna eletrônica nesta ordem. Peritos do IML examinam a ossada humana encontrada nessa terça na LMG 800, perto do aeroporto de Confins. Funcionários de uma empresa que trabalha com gerenciamento de resíduos reviravam a terra quando acharam os restos mortais. Reinaldo trabalha numa empresa de tratamento de resíduos às margens da LMG 800, próximo ao aeroporto de Confins. Foi ele quem viu a ossada e chamou os militares. Fiquei com medo demais, fiquei muito medo. Fiquei muito medo, que eu tomei um susto. Eu fui até tremendo, para cima, correndo. De acordo com a Polícia Militar, essa área pertence à Infraero. A gente observa por aqui que recentemente houve uma queimada. Ainda há muita fuligem. Bem ali existe uma nascente e o funcionário da empresa que presta serviços aqui na região monitorava o local. Foi quando fazia o caminho de volta que ele encontrou a ossada. Uns 80% do esqueleto estava no local ainda. Outras partes foram achadas distantes, mas não encontrou todas as partes. O
caso chamou a atenção porque na semana passada, o primo do goleiro Bruno, Jorge Luiz Rosa, disse que os restos mortais de Elisa Samúdio haviam sido enterrados num terreno perto do aeroporto de Confins. Na sexta-feira, foram feitas escavações neste lote, mas nada foi encontrado. O lugar fica a cerca de 20 quilômetros de onde foi localizada a ossada nesta terça-feira. Bom, o exame de DNA deve demorar no mínimo 30 dias e só depois os peritos vão poder determinar se a ossada é de homem ou de mulher. Manifestantes fecharam a BR-040 nessa manhã na saída de Belo Horizonte para Brasília. BR-040, a gente acompanha agora toda a movimentação de um protesto feito pelas pessoas da ocupação William Rosa. Eles estão ateando fogo em pneus, madeira e até em sofá, bem no meio da rodovia. A polícia está monitorando o protesto, claro, os motoristas ficaram prejudicados, só que desta vez não dá nem para ver o congestionamento porque os policiais desviaram o trânsito a alguns quilômetros daqui para dentro dos bairros. Nós estamos querendo casa, só casa, mais nada. Nós moramos de aluguel, já fomos despejados, nós estamos aqui no frio, é chuva, tudo que tu tem aqui. Alguns motoristas até estavam conseguindo pegar o desvio e passar dentro do bairro Água Branca para chegar ao centro da cidade, mas agora os manifestantes acabam de bloquear também aquela passagem. Algumas carretas que chegaram até aqui estão dando meia volta e seguindo pela contramão mesmo. A todo instante as pessoas vão trazendo mais objetos para propagar o fogo e a fumaça preta vai só aumentando. A situação continua a mesma, a rodovia ainda está interditada nos dois sentidos. Um ônibus do MOV se envolveu em um acidente com outro veículo nessa manhã. 2 pessoas ficaram feridas. A batida foi em cima do viaduto A do Complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte. O trânsito teve que ser interditado. Segundo a PM, a motorista do carro entrou na alça exclusiva para ônibus, onde a circulação é nos dois sentidos. Ao tentar fazer uma ultrapassagem, ela entrou na contramão e o veículo foi atingido de frente pelo ônibus articulado. A passageira do carro, mãe da motorista e o único passageiro que estava no MOV tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para o Hospital João 23. O trânsito já foi liberado. Vamos ver como é que está o trânsito agora em Belo Horizonte, ao vivo, com a ajuda das câmeras da BH Trans. A gente vê a Nossa Senhora do Carmo com contorno na Savassi, trânsito é intenso em todas as pistas e aquela retenção de sempre nessa pista aí do meio, na saída da Trincheira, em direção aos bairros Sion e Belvedere, nas duas pistas, inclusive, de subida. Complexo da Lagoinha, o tráfego flui bem, não há retenções. E agora vemos contorno com Andradas, perto da Praça da Estação e perto também do Complexo da Lagoinha, o trânsito é tranquilo neste momento. Pacientes que esperam por uma cirurgia de redução de estômago fizeram uma manifestação nessa manhã na frente do Centro de Especialidades Médicas da capital. Eles reclamam que estão sem atendimento há 2 meses. Apitaço e pedido de ajuda nos cartazes e faixas. Este grupo de pessoas pede socorro. São homens e mulheres que lutam contra o peso excessivo. Queremos viver! E esperam por uma cirurgia de redução do estômago. Diogo é de Perdões. Ele já pesou 213 quilos. Agora, com 198, sonha com a operação. Eu saio de madrugada, venho, enfrento fila, perco noite de sono para poder conseguir essa cirurgia e para chegar e não ter uma esperança, alguma coisa assim. Então eu preciso lutar por essa causa também. O protesto dos pacientes é contra a saída da médica que atendia muitas dessas mulheres e que já fez várias cirurgias bariátricas pelo SUS. A confiança que ela transmite para a gente agora é muito importante, né? Porque nós estamos aqui, passa por essa etapa toda e confia muito nela, né? Segundo os manifestantes, as cirurgias que eram realizadas pela médica na Santa Casa de Misericórdia foram suspensas há 2 meses. E o acompanhamento médico que era feito aqui no Centro de Especialidades Médicas também não está acontecendo. O medo deles é de perderem os exames pré-operatórios. Muitos já estão com a documentação toda pronta, mas ela tem prazo de validade. Tenho medo de perder, como eu já estou perdendo, né? Porque já tem 2 meses que eu estou vindo, 8 quarta-feira.
sexta-feiras. Mulheres que já passaram pela cirurgia também participaram do protesto. Com 2 anos, o meu anel saiu do lugar e quando o anel sai do lugar, nenhum outro médico coloca a mão na gente. Então, a gente precisa que o médico que nos operou nos atenda. Raquel pesava mais de 100 quilos. Após 2 anos do procedimento, precisa agora fazer nova consulta. Não tem nenhum outro médico atendendo. Até então a gente está desassistido. Não está tendo consulta, foram desmarcadas todas as consultas. Pretendo fazer essa cirurgia porque eu quero viver. Eu tenho filhos, tenho marido, tenho um filho de 1 ano e pretendo ver ele crescer. Olha, o Grupo Santa Casa de BH informou que a médica Galzuinda Maria Figueiredo Reis solicitou uma licença da instituição por 1 ano. Ela era a única que estava fazendo cirurgia. O grupo também alega que o Centro de Especialidades Médicas dispõe de uma equipe de especialistas em cirurgia bariátrica que pode dar continuidade aos tratamentos de obesidade mórbida e que consultas, exames, marcação de cirurgias podem ser mantidas normalmente na unidade. Nas eleições deste ano, os candidatos a deputado estadual disputam 77 vagas. 1.160 apresentaram pedido de registro. Já os candidatos a deputado federal disputam 53 vagas para Minas. 671 apresentaram pedido de registro. O TRE tem até 5 de agosto para deferir ou não a candidatura. Um dos bebês gorilas aguardados no zoológico de Belo Horizonte pode nascer a qualquer momento. A mamãe já está em fase final de gestação e é acompanhada pelos veterinários. Muita curiosidade para ver, nem que seja por poucos instantes, as futuras mamães. A primeira a dar à luz será a Lulu, de 10 anos. O parto está previsto para agosto, mas pode acontecer a qualquer momento. A criançada já imagina a carinha dos filhotes. Bem peludinhos, brancos, pretinhos, bem bonitos. Bonito, fofo, pequeno, do meu tamanho. O macho da jaula é Leon, ele tem 16 anos e também engravidou Wimby, de 14, quase na mesma época. O gorilinha deve chegar em setembro. Nossa senhora, tá demais, né? Engravidou 2? Tá muito forte, não tá, pai? Diante dessa expectativa, a rotina dos funcionários do zoológico foi alterada. Todos estão de sobreaviso. 2 médicos veterinários, um da Inglaterra e outro dos Estados Unidos, também acompanham as gestações. Os bebês gorilas serão as primeiras reproduções da espécie na América do Sul. Já estamos até programando, assim que nascer, vamos vir visitar os bebês. Todo mundo na expectativa. Todo mundo, né, meninos? Vamos voltar. Isso! Os gorilas estão ameaçados de extinção. Em 2013, apenas 28 nasceram no mundo. Neste ano, até junho, foram 8. Quanto mais espécies a gente salvar, né, para que não fique extinta, melhor para nós e para o futuro das crianças também. A meninada já tem até palpites para os nomes dos filhotes belo-horizontinos. Bilu, 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 Bilu. Se depender da torcida, os novos integrantes vão chegar com muita saúde. Queridos, eles já são. Todo mundo ansioso para ver os bebezinhos. O Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a hepatite A no calendário nacional de vacinação do SUS. A meta do governo é atingir 95% do público-alvo, que é formado por quase 3 milhões de crianças de 1 e 2 anos. Em Minas, este público chega a quase 260 mil pessoas. Com a nova vacina, o Brasil passa a disponibilizar todas aquelas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Até então, a imunização contra a hepatite A só era oferecida nos postos particulares. Um homem foi preso, um adolescente apreendido, suspeito de assaltar em uma casa lotérica em Coroaci, no Vale do Rio Doce. Foi graças ao circuito de segurança que a polícia conseguiu identificar as 3 pessoas suspeitas do crime. Dos 2 jovens que aparecem nas imagens entrando na lotérica encapuzados,
Um foi apreendido em Governador Valadares. Ele foi levado para a delegacia e com ele a polícia apreendeu R$ 1.055. Um outro adolescente que dava cobertura à dupla também foi encontrado na zona rural da cidade. Com ele, a polícia encontrou as 2 armas que teriam sido usadas no crime. Uma denúncia anônima levou a polícia até um dos suspeitos. Esse menor, posteriormente, ele estava saindo da residência com a mochila nas costas. Foi abordado no interior da mochila e encontrado aí uma certa quantidade de dinheiro que estava indo em maços com lacre do banco. O assalto aconteceu na última segunda-feira. 2 jovens entraram armados na lotérica que fica no centro de Coroaci, a 70 quilômetros de Valadares. Era um pouco mais das 6 da manhã quando os bandidos chegaram armados e renderam a dona do estabelecimento. Ela estava sozinha. Veja que a mulher deixa o caixa e quando volta percebe a chegada dos assaltantes. A mulher abre a porta, mas antes tenta esconder parte do dinheiro do caixa numa lixeira. Um dos bandidos ameaça a vítima, enquanto o outro vasculha o caixa e o lixo à procura do dinheiro. Segundo os militares, foram roubados pelo menos R$ 15 mil. A polícia agora procura pelo terceiro suspeito desse crime. Vale a pena falar e tornar a falar sobre um problema que atinge cada vez mais a nossa população de idosos, que está aumentando, praticamente dobra a cada 20 anos. É o Alzheimer, que a Associação Brasileira estima que acometa hoje mais de 1 milhão de pessoas no nosso país. Ele traz a demência e uma série de transtornos que atingem toda a família. Na nossa segunda edição e no TV Verdade, demos há alguns dias o caso da mulher que está com a mãe nessas condições e que criou uma página na internet, já com mais de 4 milhões de acessos, para poder compartilhar a experiência difícil com outras pessoas que estejam passando pelo mesmo. Hoje o Estado de Minas publicou uma reportagem especial que você pode ler no impresso ou na internet. E as repórteres Luciane Evans e Maria Pereira fizeram um vídeo lindo com um belo exemplo de como lidar com essa doença. Ana Isabel Arnaud tem 93 anos. Há 11 convive com Alzheimer. Quem fala é a filha dela, Ana Heloísa. Tô querendo um beijo de mãe. Você é minha mãe, não é? Os primeiros sintomas. Ela se perdeu, ela ficou perdida, não sabia voltar para casa. Eu marquei um neurologista e levei para fazer os exames. O médico disse que ela estava com uma demência, mas aí a gente não sabia qual. E foi para um outro neurocientista e ele que aplicou todos os exames, todos os testes, aí ficou definido que era Alzheimer. O cotidiano. Olha, o nosso dia a dia com ela é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe como é que ela vai acordar, se vai estar mais agressiva, mais calma, tranquila, se vai estar falante, se vai estar fechada. Então a gente nunca sabe, é uma caixinha de surpresa. Ana criou uma página na internet. Eu vi muita gente que passa pelas mesmas dificuldades minha e que a gente pode ajudar. Eu falei, poxa, com a minha experiência eu posso ajudar muitas pessoas. O segredo da boa convivência. Olha, para lidar com isso, você tem que ter muita paciência. O cuidador tem que se cuidar, não pode deixar de se cuidar. Pedir ajuda aos familiares que ajudem, porque não é fácil você ficar 24 horas convivendo com essa enfermidade. Tem coisas que eles fazem que te cansam muito, te levam ao estresse e aonde pode estar partindo aí agressividades, né? Então, paciência, carinho, amor e se informar. O amor é o melhor remédio. Dá um sorriso. Você me ama? Você me ama? Você me ama. Eu amo. Me ama. Eu gosto muito, muito de você. De você. Que você é a minha mãe querida do meu coração. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. Entre na internet, na página da Ana, no Facebook. É Alzheimer, minha mãe tem. Se informe melhor sobre essa doença.